uma pergunta que sempre aparece no curso de formação de perito na aviação é sobre que tipos de perícia ele pode ser nomeado, né? A gente sabe que a carreira do advogado ele acaba passando por vários tipos de processos, né? Então, assim, você acha que a pessoa melhor para responder isso para a gente, apresentar assim, os principais tipos de perícias que alguém pode esperar a fazer como perito judicial ou assistente técnico também. No ramo aeronáutico, precisamente, às vezes a gente pensa, se o cara sabe investigar um acidente aéreo, ele consegue fazer todo tipo de perícia aeronáutica. Não é bem assim, você conhece bem o assunto. A gente vê vários tipos de perícia, né? A primeira delas que as pessoas pensam de cara quando falam de perícia aeronáutica relacionada à matéria aeronáutica é justamente aquela decorrente do acidente. A gente sabe que o CENIPA faz um excelente trabalho, né, no âmbito administrativo, é um trabalho que não tem um viés de apuração de responsabilidade. Então, naturalmente, ainda que se possam, mediante aí os ditames da lei, se utilizar de alguns dos elementos fáticos, principalmente, não das conclusões do relatório final do CENIPA, a verdade é que ele demora muito, né? E muitas vezes você não tem esse tempo para esperar esse tempo todo. Você tem a questão da prescrição, você tem a questão da própria ansiedade, o anseio das famílias em fazer justiça, em chegar a uma indenização, ou então você tem também o operador querendo ingressar contra o operador aeroportuário, você tem o operador aeronáutico tentando processar o fabricante da aeronave, de determinado motor, equipamento. Então são diversos cenários, né? Dentre esses cenários, o mais comum é aquele em que acontece um acidente aéreo e a gente então vê lá a família da vítima ou a família do sobrevivente ingressando com uma ação contra o operador aeronáutico. Muitas vezes, advogados menos experimentados na área tendem a pleitear uma perícia aeronáutica, que tem um negócio extremamente complexo, caro. Certamente a própria família não vai ter, às vezes, condições de arcar com um custo tão pesado de uma perícia dessa natureza. E, na verdade, não seria necessário, porque você já tem um regime de responsabilidade objetiva, justamente, né? Você não precisa ficar apurando culpa. Então, a família... Fica no próprio direito, né? Fica dentro do próprio direito. Você resolve a questão dentro da própria questão da responsabilidade objetiva, e aí você já teria, de certa forma, que discutir apenas o quanto indenizatório, muito mais do que o mérito, né, nesse caso. Mas ainda assim a gente vê alguns pleitos, e muitas vezes os juízes também, pouco experimentados também nessa área, acabam deferindo e a coisa acaba complicando para a própria família, já que o processo se estende com a perícia. Muitas vezes ela não chega em lugar nenhum, porque a perícia aeronáutica tende a ser extremamente complexa, na maioria das vezes, principalmente quando nós estamos falando de aviação regular, né? Aviação geral, com as pequenas aeronaves você tem uma perícia um pouco mais rápida, menos complexa. Às vezes um teste de bancada você resolve o assunto. Quando a gente fala de um Boeing, de um Airbus, você está falando de software, você está falando do estado da arte, da aviação, e isso naturalmente impacta no custo e no próprio tempo que a perícia pode levar. Então você tem essa situação da família contra o operador, mas você também tem outras bem interessantes. A gente teve um caso muito grande, que foi justamente o ressarcimento dos seguradores da TAM contra a Airbus, naquele acidente do voo 3054 de 2007, em que naturalmente houve uma perícia muito mais complexa. E nesse caso a gente tinha uma perícia em que envolvia não apenas os peritos brasileiros, mas também peritos internacionais, já que as coisas foram levadas a um nível técnico, né? A questão, de novo, do estado da arte dos fabricantes, que foi necessário o envolvimento de experts internacionais nessa perícia de acesso brasileiro. Muitas vezes também você tem uma perícia, por exemplo, de lucros cessantes. Uma empresa aérea teve lá a sua frota, de certa forma, afetada por algum problema no hangar e não pôde decolar 30, 40, 50 voos. Ela então faz uma reclamação indenizatória contra, por exemplo, o operador aeroportuário. Então é necessário você ter muito mais uma perícia contábil do que uma perícia técnica, científica. Às vezes o técnico é só para poder apontar as violações de forma que o juiz, ao pegar essa parte contábil, sabe a quem direcionar, né? Quando você tem um pleito que vai além do dano material, né, que é aquele do reparo da aeronave, por exemplo, aquela colisão da aeronave da Gol com a Emirates aqui no Galeão há muitos anos, pode ter gerado uma reclamação, por exemplo, de lucros cessantes. E aí você teria a perícia técnica, com quem entende das violações, do regulamento e tudo, mas você também teria uma perícia um pouco mais contábil na questão da apuração do dano, né? Parte dele, pelo menos. Existem distintas possibilidades. Eu já vi, por exemplo, uma perícia aeronáutica relacionada a aeródromo,
nós envolvermos um especialista em gestão de risco, né, em segurança, porque ele teve que ver se o armazém de determinado aeroporto tinha mecanismos de segurança adequados para, por exemplo, transporte de valores. Então, assim, tem diversos cenários onde você pode ter uma gama enorme de profissionais envolvidos, né? Não só aquele profissional que tem como maior aptidão a investigação de acidentes aéreos, existem outros também da área contábil, da área de segurança, da área de gerenciamento de risco, cada vez mais em voga. Então existe uma gama de profissionais a serem envolvidos, sem dúvida. Engenharia aeronáutica também, né? Engenharia mecânica aeronáutica, né? Que às vezes o foco está muito voltado para o material, né, propriamente dito. O perito tem essa característica também. Muitas das vezes, quando falou as peças, fatos, né, que existe no laudo do CENIPA, ajudam muito, porque já vem, muitas das vezes, vem documentos, né, laudos do DCTA, né, do próprio fabricante, que o engenheiro aeronáutico ou o piloto tem condições de analisar junto com o contexto, fazer, né, dar a sua conclusão de forma adequada para o juiz.